Nesse vídeo eu vim trazer uma dica que com certeza vai salvar o seu smartphone Android. Muita gente tem um smartphone aí com 1 GB de RAM ou até menos e sabe que é difícil utilizar um celular desse com muitos apps abertos, com jogos abertos e assim vai. Constantemente o Android fica lento, você tem que limpar a memória RAM, reiniciar o celular e assim vai. Então tem uma solução para você, tá? Eu vou pegar aqui o app, que é o Swapper. É um app grátis na Play Store, ele não tem anúncio, e realmente é um app extremamente eficaz. Com ele você consegue utilizar a memória do seu celular como memória RAM. Pode ser a memória interna ou a memória do cartão micro SD. É bem importante que você tenha root, senão você não consegue utilizar ele. Por quê? Porque ele vai fazer uma modificação no seu Android, ele vai utilizar a memória interna ou a memória do cartão SD como memória RAM, então ele precisa fazer uma modificação, precisa criar um arquivo dentro de uma pasta específica do Android e sem ter o root você não consegue fazer isso. Então qual que é a minha sugestão para você que não tem root? Baixe o seguinte app, o King Root, que na minha opinião, digitei errado, mas enfim, que na minha opinião é o melhor app, a melhor ferramenta para você fazer root no seu celular. Por quê? Porque com um clique, com um toque na tela, ele faz o root para você. Ele analisa qual que é o seu smartphone, e se o seu smartphone for compatível com ele, a maioria dos smartphones são compatíveis com ele, você faz o root rapidamente, questão aí de 5 minutos, tá? É bem rápido mesmo, eu recomendo. Então vou deixar o link para o download do King Root na descrição, caso você não tenha root. Voltando aqui, então o app tem uma nota boa, mais de 50 milhões de downloads, tá certo, 50 mil downloads, não 50 milhões, desculpa, 50 mil downloads, muito bem avaliado, muita gente falando bem, realmente ele é muito bom. Enfim, a utilização do app não tem nenhum segredo, o importante é que você tenha um root para poder funcionar. Então tá aí, olá, agradecemos a você ter baixado o aplicativo e lembre-se, ele só funciona com root. Ok. Nem todos os dispositivos suportam alteração no diretório do swap, que é aquilo que eu falei, aquela alteração que ele vai fazer. Recomenda-se que o diretório permaneça em data e tal. Então você tem que manter essa pasta lá, tá? É bem importante. E aí ele fala que não tem anúncio, mas você pode mostrar o anúncio se você quiser, para ajudar eles, tá? Eu não vejo nenhum problema. É importante ajudar, né? Quem te ajuda, vamos dizer assim. E aí você consegue aumentar em até 2 GB de RAM a memória do seu celular, é realmente incrível. Então se você tem 1 GB de RAM, seu celular fica com 3 GB, então você vai ter um desempenho muito melhor, tá? Aqui ele tem o local da pasta, o local que ele vai gerar o arquivo, então é importante que você deixe ali, tá? Eu não estou conseguindo mexer aqui porque meu celular não está com root, eu não fiz root nele, então no seu caso, se você tiver com root, vai aparecer aqui a pasta certinho. E você vai vir aqui, ó, criar swap, tá? Você vai definir aqui quanto de RAM você quer e vai criar o swap. E pronto. E aí ele vai liberar para você aí mais 2 GB de RAM, tá? O importante é que esteja dentro dessa pasta aqui. Você pode fazer esse processo dentro do cartão micro SD. Porque se você for utilizar a memória interna, vai comer a memória interna. Então provavelmente celulares aí com 1 GB de RAM tem 8 GB de memória interna. Então se você consumir 2 GB de memória interna, não vai sobrar quase nada. Então você faz esse processo aqui utilizando o cartão micro SD. Basicamente ele vai criar um arquivo de 2 GB lá no cartão microSD e é isso, tá? E você deixa ativada essa opção aqui, ó, ativar swap ao iniciar. E aí quando ele iniciar o Android, automaticamente ele já inicia o app e já tem aí 2 GB de RAM a mais para você. Tá bom? Então é isso, o link para o download do app está na descrição. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.